Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho e passo a comentar a recente decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida na data de 29 de abril de 2020, em sede de várias ADIs, né, exemplificando a 6342, ajuizada pelo PDT, né, um partido, a 6344 pelo partido PSB e outras 4 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas por partidos políticos, confederações de categorias profissionais, né, que questionaram vários dispositivos da medida provisória 927, que foi a primeira editada pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Ela estabeleceu medidas alternativas trabalhistas para o enfrentamento desta crise. E dentre os artigos questionados pelas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, né, foram vários artigos, vários dispositivos, com vários fundamentos diferentes de questionamento, foram suspensos na data do julgamento, né, em razão do julgamento das ADIs, né, na data de 29 de abril, 2 dispositivos. O dispositivo do artigo 29, que basicamente diz que os casos de contaminação do coronavírus, né, o Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, e o 31, que durante o período de 180 dias, a contar da data em que entrou em vigor a medida provisória 927, a fiscalização trabalhista levada a cabo pelos auditores fiscais do Ministério da Economia, né, os auditores fiscais do trabalho, ela será meramente orientativa, ressalvados 4 casos, né, lá no artigo 31, né, dentre eles acidente de trabalho, e mesmo assim restrita ao fato do acidente, por exemplo, ou ausência de registro em CTPS, ok. Bom, com relação à suspensão do artigo 29, que excluía, né, a caracterização da Covid como doença ocupacional, é importante deixar claro que desde já defendíamos que quando a natureza, né, das atividades profissionais importasse um contato, né, uma exposição maior à contaminação do coronavírus, a presunção que se colocava na questão é de que o coronavírus foi adquirido no ambiente de trabalho. E demos um exemplo de enfermeiros, médicos, aqueles que se ativam em atividades essenciais, como serviços funerários, e que em casos, né, em situações em que a atividade, pela sua natureza, não importar um contato com o coronavírus, né, não haveria essa presunção, deveria o trabalhador, o empregado, fazer a comprovação. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a divergência, né, que até então o ministro Marco Aurélio, relator das ações diretas de inconstitucionalidade, tinha votado pela completa constitucionalidade das medidas, pelo que foi acompanhado pelos ministros Gilmar e Toffoli. E o ministro Alexandre de Moraes, que posteriormente acompanhado por todos os demais, inaugurou a divergência dizendo que não é razoável criar-se, né, uma presunção de que os casos de Covid-19 não são ocupacionais, até em respeito àquelas categorias que estão em contato na lida diária das atividades essenciais e podem ser contaminados pelo coronavírus, né, e desenvolver a Covid-19 e seus efeitos que até então estão sendo estudados pela medicina. A solução ela não vai divergir muito do que já adotamos em vídeos anteriores, né? Até mesmo em razão da redação do artigo 20 da Lei 8.213, que é importante, ele está em plena vigência e que diz que consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Esse é o caput. E o parágrafo 1º cria uma exceção que diz o seguinte, né, ele traz 4 alíneas e diz o seguinte: não são consideradas como doença do trabalho. A linha D, a doença endêmica,
adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, não obstante a suspensão do artigo 29 pelo ministro Alexandre de Moraes, acompanhados pelos demais, foi 7-3 o placar, então o Supremo decidiu pela suspensão por inconstitucionalidade do dispositivo. As conclusões continuam as mesmas, né? O coronavírus pode ser considerado uma doença endêmica, o Covid-19. Então, ela, a princípio, não é considerada doença do trabalho, a não ser que, né, a contaminação ela foi resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Né? E isso atende ao que a razão de decidir do ministro Alexandre de Moraes, né, no julgamento das ADIs. No sentido de que aqueles empregados em contato, né, com pessoas em razão do exercício das atividades essenciais, né, comercialização de alimentos, ele até destacou os motociclistas entregadores também, principalmente os profissionais da saúde. A presunção é de que a contaminação se deu em razão do exercício do trabalho e que a doença será ocupacional, devendo o empregador fazer, cabendo a ele o ônus da prova de que a contaminação não foi ali. Né? É importante deixar claro que, então, esse julgamento não altera as conclusões que chegamos há dias atrás, quando gravamos uma série de vídeos sobre a MP número 927. Então, para aqueles outros trabalhadores de atividades não essenciais, ou que a natureza do trabalho não importa no contato direto, né, com a pandemia, né, por exemplo, aquele cara que está lá no home office, né, é um grande exemplo. Aí sim, não haverá essa presunção relativa de que a contaminação se deu em razão do trabalho, tá certo? Bom, com relação ao outro dispositivo, que é o artigo 31, sobre a fiscalização do trabalho, a medida provisória tinha flexibilizado a fiscalização do trabalho, dizendo que a atividade do auditor fiscal seria meramente orientativa. Se ele chegasse e verificasse no exercício da ação fiscal que havia um descumprimento de norma trabalhista, ressalvadas 4 honrosas exceções, que é falta de registro de empregado, mesmo assim a partir de denúncias, situações de grave e iminente risco, mesmo assim relacionadas imediatamente à situação, ocorrência de acidente de trabalho para fatos diretamente ligados ao acidente e trabalho em condições análogas de escravo ou trabalho infantil, mesmo assim bem restrito e ligado àquelas situações. Ressalvado isso, o auditor não podia lavrar auto de infração que poderia consubstanciar na formação de multa e, se não paga, na execução por meio de uma certidão de dívida ativa, por execução fiscal na Justiça do Trabalho. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto divergente, considerou que a atitude, né, do auditor fiscal ela não pode ser mitigada, ainda mais em um período de pandemia. Ele considerou que considerando o período de exceção de saúde que vivemos, né, quão mais importante é a atitude, inclusive fiscalizatória em sua plenitude, dos auditores fiscais do Ministério da Economia. Então não andou bem a medida provisória 927 em limitar apenas a uma questão meramente orientativa a atividade do fiscal do trabalho. O ministro Alexandre de Moraes não achou razoável. Em razão mesmo da pandemia que a atividade fiscalizatória, a ação fiscal, deve ser preservada. Essa foi a razão de consideração da suspensão do artigo 31. A votação foi 6-4 pela inconstitucionalidade, suspensão do dispositivo da MP 927. E então os auditores fiscais do trabalho poderão executar as suas atribuições de forma normal, mesmo durante a pandemia, podendo lavrar autos de infração, mesmo em situações que desbordem dos 4 incisos do artigo 31 da MP. Basicamente, foi este o resultado. Alguns ministros votaram pela suspensão de outros dispositivos, mas a tese vencedora do plenário foi pela suspensão
total de 2 artigos apenas, o 29 e o 31. Obrigado.